sobre a infância e juventude do Messias. Ok? Nós vamos estudar aí detalhes principalmente de uma grande parte da vida do Cristo que não está incluída nos evangelhos. Que o evangelho fala do nascimento até os 12 anos muito rapidamente e depois com 30 anos. Aí eles têm um pulo. Nós vamos falar um pouco sobre tudo isso. O que Jesus fez nesse tempo todo? Porque como não está ali nos evangelhos, há muita especulação, há muito disque-disque do que ele fez. Dos 12 aos 30? Dos 12 aos 30. Ok? Então primeiro nós vamos fazer uma viagem, né? Primeiro nós vamos conhecer um pouquinho Nazaré. Por que nós vamos conhecer Nazaré? Não, Jesus nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém, mas a família dele era de Nazaré. E por que Jesus... Você acha que é necessário apagar a luz porque está muito claro? Melhorou? Na verdade, eu acho que você é da frente. Isso, está melhor, está melhor. Sim. Ok. Então por que Jesus nasceu em Belém? Belém não. Belém. Por que ele nasceu em Belém? Porque os profetas tinham dito que o Messias ia nascer em Belém. Aí houve o censo, né? O imperador romano mandou fazer um censo e olha só como, né? O censo diz que você tinha que ser recenseado aonde você tinha nascido, não onde você estava. Então José, que era pai de Jesus, ele morava em Nazaré, mas ele havia nascido em Belém. Aí ele teve com a Maria, com a barriga desse tamanho, viajar no lombo de um jumentozinho, e vocês vão ver hoje o percurso, para que Jesus nascesse em Belém e que fosse feita a profecia. José nasceu em Belém também? José era de Belém, por isso que ele teve que ir para Belém para fazer o censo, porque a ordem era você fazer o censo aonde você havia nascido. Só que tudo isso é cheio de controvérsia, tudo isso. Eu li em algum livro, que eu estou tentando lembrar aqui, mas a cabeça não funciona, que eles foram para lá porque disseram para eles irem para lá. Era o censo, era a ordem, né? Os policiais, o exército romano foi lá na cidade e deu lá o édito, né? A ordem. Vai haver um censo e todos têm que, os homens têm que voltar à sua cidade de origem, para que sejam feitos censos. Há uma série de controvérsias, por quê? Porque, primeiro, Roma é extremamente organizada já nessa época. E não há nenhum registro que tenha havido censo. E um censo é um documento que com certeza teria registro. E não há registro de que houve censo. Segundo a tradição, quando foi que Jesus nasceu? Em dezembro. Ah, interessante. E eu pergunto para vocês sabem onde que Israel, em termos de posição geográfica, onde que fica? Fica acima ou abaixo do Equador? Acima do Equador. E os Estados Unidos fica acima ou abaixo do Equador? Acima. E aqui em dezembro é calor ou é frio? É frio. E você acha que o imperador ia fazer um censo em pleno inverno e fazer todo mundo sair da sua cidade no inverno para ir se deslocar, porque era a pé ou era no lombo do jumentozinho, se deslocar para a sua cidade de origem em pleno inverno para fazer um censo? Tem sentido isso? Então, por isso que eu digo, é muita controvérsia e não interessa as controvérsias, não é? Então, gente, Nazaré, isso aqui é toda Israel, né? Aqui você tem a Judeia, aqui você tem a Samaria e lá em cima a Galileia. Então essa era a divisão na época de Jesus. E onde ficava Nazaré?
Ok, bom. Olha lá. Nazaré ficava ali, na Galileia. Era onde Jesus morava. Ok? Onde José morava. E Jesus também. Né? E onde fica Jerusalém? Fica ali, ó. Jerusalém. Okay? E onde fica Belém? Se funcionar aqui, ok, olha aí. Belém fica para baixo de Jerusalém. É pertinho. Então vocês veem que José teve que sair daqui e atravessar tudo isso daqui para vir até Belém. Ok? Só que a coisa era um pouco pior. Porque entre Nazaré e Jerusalém, o que tinha aqui no meio? Não. Como é que chama esse local aqui? Samaria. Aí começa a confusão. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram considerados impuros. Eles eram judeus, mas eram considerados impuros. Porque no passado, quando houve a invasão dessa região aí, pelos babilônios, os samaritanos se juntaram e tiveram filhos. E isso é inadmissível. Então eles não eram puros. Então toda a região da Samaria era considerada impura. Então quando você vinha da região da Galileia para a Judéia, o que você fazia? Olha, aqui tinha um rio, ó. Tá vendo aqui, ó? Era a coisa mais fácil, né? E aí o que eles faziam? Não se passava pela Samaria, se dava a volta por aqui. A viagem ficava muito mais longa. Na verdade o rio está aqui, né? Aqui é o mar Salgado, o Mar Morto, e lá em cima é o Mar da Galileia. Tá vendo aqui? O Mar da Galileia, aqui é o Rio Jordão e aqui é o Mar Morto. Então eles vinham, ao invés de vir por aqui que era mais curto e tinham boas estradas, eles davam a volta por aqui. Foi só para não passar pela Samaria. Porque eles eram impuros. E se você passa por um lugar impuro, você fica impuro também. Nós vamos ver na próxima aula. Mas a localização de Israel ali é o que? Nazaré? Lá em cima? É. Ali é Nazaré. A grande parte da vida pública de Jesus foi naquela região. Aqui, ó. Porque aqui tem, ó, Naim. Aqui tem, tá vendo? Aqui, ó, Betsaída. Foi nessa região aqui que Jesus ficou. Betsaída, Cafarnaum, Magdala, tá vendo? Era nessa região aqui que ele ficava. Porque Pedro, todos eles moravam aqui, ó, em Cafarnaum, que era uma cidade grande. E era o local onde o pai de João e o pai de Tiago construíam barcos. Né? E eles eram muitos pescadores aqui no Mar da Galileia, que era muito rico. E aqui é o Mar Salgado, o Mar Morto. Diga lá. Perguntas. Por que eles eram considerados impuros mesmo? Porque eles, durante a invasão, eles haviam coabitado com o pessoal de fora. E o judeu não admite isso. Então eles se tornaram impuros porque tiveram filhos que não eram judeus. Eram descendentes de babilônios e de outros povos. Os assírios. Mas isso só na Samaria. Só na Samaria. Tá? Tanto que é Jerusalém? Vocês vão conhecer hoje. O que tem lá em Jerusalém? O templo. O grande templo de Jerusalém, que foi construído por quem? Foi construído. O templo de Jerusalém é o templo de Salomão. Foi construído pelo rei Salomão e é o local que todo judeu tinha que ir pelo menos 3 vezes por ano. Da Páscoa, todo judeu tinha que ir para lá. A festa dos tabernáculos, todo judeu tinha que ir para lá. Nós vamos ver isso hoje, né? E era assim tão grave a discussão entre eles que na Samaria, aqui no Monte Garazim, tinha o templo deles. Então eles, judeus, não iam em Jerusalém nas festas, eles iam no Monte Garazim. Tanto que se você vê o diálogo da mulher samaritana com Jesus, o que a mulher samaritana pergunta? Jesus, onde é certo irmos rezar? No templo de Jerusalém ou no Monte Garazim? Porque havia essa competição.
Jesus diz para ela no templo: haverá um tempo em que não se vai nenhum nem outro, mas no templo interior. Mas aquele era na Samaria, né? Considerado impuro, né? Eles eram considerados impuros. Por isso que Jesus, quando foi fazer aquela mais famosa das parábolas dele, é a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque ele quis justamente jogar na cara das pessoas. O impuro é que socorreu, né? Porque a Samaria é considerada impura pelo passado dela. E eles davam uma volta, ninguém andava ali pela Samaria. Nem Jesus? Jesus, meu filho, Jesus não estava nem aí. Ele sentava com a samaritana para bater papo com ela. Nazaré tinha uma população de aproximadamente 5 mil habitantes na época de Jesus. E era o pouso obrigatório das caravanas que vinham de Damasco, que está mais acima, lá na Síria, para Jerusalém. Era uma região desprezada pelos judeus por ser habitada por homens rústicos, poucos fiéis às leis e aos ritos judaicos. Por isso que havia um velho ditado ali entre os judeus, que eles falavam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe quem falou isso? Que repetiu esse ditado? Bartolomeu. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos. Porque quando ele foi convidado para fazer parte do grupo e falaram para ele que era o Jesus que era de Nazaré, ele falou: mas pode vir coisa boa de Nazaré? E depois Jesus deu prova para ele. E ele se tornou discípulo. Na Galileia predominavam os homens da terra, os impuros, mas era a região mais bela da Palestina. É lindo. Na época de Jesus era muito arborizado, né? Se você fosse descendo, já tinha muita área desértica. Mas ali na região de Nazaré, toda a região ali é uma região linda. Eu ia amar lá, é cheio de pés de oliveira. Eu amo azeitona. E lá tinha oliveira para todos os lados. Eles prensavam para fazer o azeite, porque o azeite na época deles servia para comer, servia para fazer luz, servia para curar feridas, servia para você fazer a higiene dos seus cabelos, servia para muita coisa, era até perfume. O azeite. Era chique você passar azeite de oliva nos seus cabelos. Os cabelos cebosos. Principalmente naquela época que era toda criança na época de Jesus era, seja menino ou menina, carequinha, porque tinha muito piolho. Então, como prevenção, chegou uma certa idade, carequinha, até ficar maiorzinho e tomar conta dos seus próprios cabelos. Era tradição, era normal, aquela higiene, né? E aquela região era muito bonita. Porém, os nazarenos eram considerados judeus meia-boca. Por quê? Porque eles não eram tão rigorosos quanto os judeus de Jerusalém. Eles não seguiam tão à risca os mandamentos do Torá. Eles eram mais light. E eram, por isso, condenados pelos judeus ortodoxos, pelos judeus mais tradicionais do sul. Então havia aquela, por isso que eles diziam que não podia haver nada de bom de Nazaré, porque lá era um povo não tão seguidor das leis, eles seguiam, mas da maneira deles, mais light. E lá também as profissões que tinham lá, na semana que vem vocês vão ver, eram profissões consideradas impuras, não eram profissões nobres. Os curtidores de couro, os pastores, né? Os agricultores, todas essas profissões eram consideradas menos dignas e eram consideradas impuras. E lá em Nazaré era o que mais se fazia. Então ele não era visto com bons olhos naquela região, apesar de ser lindíssimo. Na cidadezinha todos se dedicavam ao trabalho sol a sol, pois eram pobres, quase que sem exceção. Aliás, todo israelita que se prezava aprendia um ofício. Havia um refrão dizendo: aquele que não ensina um ofício a seu filho, prepara-o para salteador de estrada. Bandido. E assim
assim era. Por isso que José fez questão de ensinar a profissão para o filho. Por isso que José... E também há uma má interpretação, porque eles dizem que José era... Mas José era muito mais que carpinteiro. Nos dias de hoje, José seria considerado um mestre de obras. Porque ele mexia com carpintaria, mas ele mexia com construção também. Ele fazia, porque as construções naquela época, principalmente na região de Nazaré, que era uma região montanhosa, as casas eram de madeira e escavada nas montanhas, porque ali era muito montanhoso. Então eles tinham muita parte da casa que era grutas, que era dentro das montanhas, em pedras. E José fazia toda a estrutura de casas. Não era só carpintaria como a gente acha que seria hoje. Então ele era um mestre de obras. Okay? E foi por isso que ele morreu. Porque ele estava em Sebastes, que era uma cidade nova, que estava sendo construída pelo Império Romano, né? E José foi contratado por Herodes, né? Não que mandou matar as crianças, né? Mas Herodes Antipas. E Herodes Antipas é que estava financiando as construções. E José foi trabalhar lá para ajudar a construir as casas. E ele caiu, né, porque ele estava em cima do andaime, e ele caiu, e da queda é que ele veio a falecer. E foi assim que Jesus ainda era jovem, dizem entre 15 e 16 anos, quando o pai dele morreu. Ok? Então vamos falar um pouquinho da infância e da juventude de Jesus. Nós vamos buscar dados adicionais que não estão na Bíblia para a gente estar falando sobre isso, né? E nós vamos buscar no livro do Espírito Ramatiz, né? Escrito pelo médium Ercílio Maes, que chama-se O Sobrinho Peregrino, né? E lá é também um livro de perguntas e respostas, né? E se pergunta a Ramatiz: quais outros detalhes que ainda nos podeis oferecer sobre a vida do menino Jesus, pois tem sido tão contraditória a narrativa de sua infância? E Ramatiz nos diz, Ramatiz, ele viveu na época de Cristo, né? Ele foi um acompanhante, ele não foi discípulo, mas ele acompanhava, ele esteve junto ali na época em que Jesus esteve conosco. E Ramatiz diz: a fim de poderdes avaliar o verdadeiro temperamento, as virtudes e os contrastes do menino Jesus com os demais garotos de sua época, traduzemos um quadro de algumas minúcias de sua vida, e que servirá para o mais claro entendimento de vossa pergunta. Em resumo, era um menino que jamais guardava ressentimento de alguém, mostrando-se absolutamente imune às ofensas e aos insultos alheios. Imparcial e sincero em suas amizades, ele não diferenciava nenhum companheiro, por mais deserdado ou subversivo. Não traía, não intrigava, não zombava nem humilhava. Ninguém o viu usar qualquer meio para ferir um pássaro, destruir um réptil, inseto ou batraque. Curvava-se para o solo e colhia o verme repelente na folha do vegetal, pondo-o fora do alcance das pisaduras humanas. Sob o espanto dos próprios adultos, ele deliciava-se com a carreira de formigas supercarregadas de partículas de alimento ou folhas tênues. Com os retalhos de madeira da carpintaria de José, construía túneis para livrá-las de serem esmagadas pelas criaturas que ali cruzassem os caminhos. Certas vezes, Maria e José mortificavam-se dolorosamente ao encontrar Jesus conversando animadamente com as aves e os animais, que em verdade parecia entendê-lo. Advertia, censurava e aconselhava patos, cães, marrecos, galinhas, cordeiros e cabritos, apontando-lhes as imprudências e os perigos do mundo. Curtiu noites de insônia depois que viu estarrecido os bois tombarem um atrás do outro pela goela vomitando sangue e feridos mortalmente pela lança dos margarefes. Que é margaré? Já te conto.
Já te conto. Mesmo depois de adulto, ele custava se dominar diante dos quadros lúgubres do templo de Jerusalém, onde os sacerdotes oficiavam a Jeová respingados pelo sangue dos animais e das aves inocentes. Em consequência, Jesus não era um menino mórbido, excêntrico ou propriamente rebelde, porém manifestava uma linha de conduta angélica e prematura entre os demais seres, e por isso semeava constrangimentos nos hipócritas, atemorizados cruéis, que o censuravam, zombando das suas comisserações pelos insetos velhos ou réis. O magarefe é aquele que tem a função no frigorífico de matar os animais. É ele que vai e sacrifica o boi para que depois seja. É o magarefe. Mas eu perdi, qual que é o nome desse livro? Chama Sublime Peregrino. Sublime Peregrino. Então esse era Jesus. Era um Jesus meio simples. Porém, ele já se mostrava na sua magnitude. Sabe quem tinha a maior bronca de Jesus? Quem tinha raiva de Jesus? O rabino lá de Nazaré. Ele, cada vez que Jesus ia na aula, era um tormento para ele. Porque Jesus fazia umas perguntas para ele que ele não conseguia responder. Jesus colocava certas coisas para o rabino, que o rabino, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia dar uma explicação lógica. Por quê? Porque o rigor daquela doutrina judaica era contra o Deus Pai de amor que Jesus conhecia. Então Jesus contrapunha aquele Deus de amor contra aquele Deus rigoroso que o rabino trazia. E as perguntas de Jesus deixavam sem condições. O homem, cada vez que Jesus ia embora, e ele realmente não gostava de Jesus. Ele não gostava. Porque ele queria ser superior e ele não conseguia ser superior àquele menino de 8, 9, 10 anos de idade, que fazia perguntas que ele não sabia responder. Mas Jesus não era arrogante. Jesus não fazia isso para mostrar que o rabino era inferior a ele. Jesus fazia porque Jesus, ainda na sua inocência, ele não tinha total conhecimento do que ele representava. Ele sabia que ele tinha uma missão. Ele sabia que ele tinha algo a executar pelo Pai. Mas ele ainda não tinha total domínio disso. Porque foi gradualmente que ele foi tendo contato com o seu todo, o seu espírito. Porque mesmo Jesus, quando assumiu a condição humana, passou pelo mesmo processo que nós, da infância e da juventude, até atingir a maturidade plena de saber quem era. Por isso que várias e várias vezes Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Porque ele ainda não havia dominado plenamente aquele espírito maravilhoso que ele era. Pergunta: de acordo com as vossas próprias mensagens, em que o Espírito Sublime só traz bons fluidos, como se explica a necessidade de tantos cuidados e proteções ao menino Jesus, quando ele era um anjo exilado na terra? E Ramatiz diz: o menino Jesus era um ser angélico, uma flor radiosa dos céus a vicejar na água poluída do mundo humano, sofrendo a opressão da carne que lhe servia de instrumento imprescindível para cumprir sua missão heróica, em favor do próprio homem que o hostilizava. As trevas vigiavam-no incessantemente para desfechar o ataque perigoso à sua delicadíssima rede neurocerebral, a fim de lesá-lo no contato sadio com a matéria. E isso só é impedido graças aos seus fiéis amigos desencarnados. Jamais alguém no espaço ou na terra poderia ofender ou lesar a contextura espiritual de Jesus, tal a sua integridade sideral, mas não seria impossível atingir o seu equipo carnal.
Vocês compreendem? Jesus fez questão de vir num corpo humano. O Espírito Jesus era inatingível. Nenhum espírito poderia fazer mal a ele. Mas o corpo físico de Jesus era igual ao nosso. Então, o ataque daqueles que não queriam ver o triunfo do bem poderiam sim causar danos ao corpo. E aí aquele espírito grandioso não ia ter como se manifestar. Por isso da proteção que ele teve, do cuidado que o plano espiritual teve em colocá-lo num lar equilibrado, rodeado de pessoas que o protegeram e por uma equipe de espíritos que ficou o tempo todo ali, não permitindo que nada acontecesse a ele até que ele fosse pleno e tivesse total domínio sobre si mesmo. Aqui é um papo de Jesus com José. Jesus novinho ainda, devia ter uns 12, 13 anos de idade, 13, 14 no máximo, que foi um pouco antes de José desencarnar. E José pergunta: Jesus, qual é o motivo de tua aflição e desse sofrer constante? E ele responde: tu não podes compreender a minha aflição, porque eu vivo a vontade de meu Pai que estás no céu, e só Ele sabe o motivo de minhas preocupações. Mas ainda não descobri para onde o Pai me guia os passos. Sofro muito pela espera. Mas que alimentas em tua alma que te faz tão diferente dos demais jovens? Nenhuma flor, nem o ouro, nem o calor da paixão humana maceram o meu coração ou encantam minha alma. Vivo somente o anseio de clarear o caminho desta própria humanidade, que está mergulhada num charco de misérias que são a sua própria infelicidade. Mas que pode fazer um homem como tu para transformar o sentimento dos outros homens e modificar os costumes da humanidade? Que importância é viver se para contentar os desejos insaciáveis do meu corpo preciso esmagar os anseios da minha alma? Que sentido tem a vida quando consumida entre os prazeres medíocres e transitórios da carne na implacável caminhada para o túmulo? Meu filho, essa é a razão da vida humana e deve ser da vontade do próprio Jeová que ela seja assim. E Jesus disse: Pai, o boi, o carneiro, o cabrito e o camelo apenas dormem, digerem, procriam, atendendo às suas necessidades físicas. O seu mundo é produto dos instintos que os impelem para a satisfação da sua via animal. Tu pensas, eu penso. Existimos além de nossos sentidos físicos, muito além dos fenômenos transitórios do corpo. Em nossos próprios ombros, Jeová colocou o arbítrio de optarmos pelos ideais superiores da alma, por nos escravizarmos aos tesouros, aos bens que as traças comem, a ferrugem rói e o ladrão roubam. Entendes, Pai? Temo por ti, meu filho. Jamais alguém se perde no seio de meu Pai, que estás nos céus. Quem der sua vida pelo amor de Jeová, ganhá-la-á para toda a eternidade. Eu não me pertenço, mas é a vontade de meu Pai que age em mim e me guia. Quem me deu a vida tirá-la assim que lhe aprouver. Que cumpra em mim a vontade de meu Pai. Abrimos Sublime Peregrino no capítulo 20. Aqui Jesus está começando a encontrar as respostas, a contactar com o seu espírito grandioso e eterno. Devagarzinho ele vai despertando. E eu pergunto para vocês, antes de nós entrarmos ali, o que vocês acham que Jesus fez dos 12 ao 30? O que vocês acham? Ele só começou depois dos 30. A pregar só depois dos 30. Alguns dizem que Jesus esteve com os essênios. Os essênios, se lembram que nós estudamos lá atrás? Filho de Moisés, Essênio, filho adotivo, que bebeu de Moisés todo o conhecimento e aí fundou uma seita, que são os essênios. E essa seita tem muito nos seus escritos, que foram encontrados, principalmente no manuscrito do Mar Morto,
que traz ali um pouco da essência da doutrina essênia e que é muito parecido com tudo que Jesus diz. Então muitos dizem que Jesus foi levado pelos essênios e que foi educado pelos essênios. Okay? Muitos dizem isso. Muitos dizem que não. Muitos dizem que Jesus saiu pelo mundo e que foi viajar, foi para a China, foi para a Pérsia, foi para vários locais, para o próprio Egito, e lá esteve também adquirindo conhecimento. Muitos dizem isso. Outros dizem que Jesus não tinha nada a aprender com os essênios, pelo contrário, que Jesus tinha a ensinar para os essênios. Então que Jesus conhecia os essênios, sim. Teve o apoio dos essênios, sim. Mas ele já tinha conhecimentos muito adiante do que os essênios traziam. Sabe o que Jesus fez nessa época toda? Sabe o que Jesus fez? O pai dele morreu quando ele ainda era muito jovem. E Jesus era o primeiro, era o filho mais velho. Maria, com José, tinham vários filhos. Você sabe que Jesus tinha um irmão? Jesus tinha um irmão, Tiago. Jesus tinha um irmão, Judas. Jesus tinha um irmão, tinha mais um irmão. Jesus tinha também várias irmãs. Eram todos 7. E Jesus era o mais velho. Sabe o que a lei judaica determinava? Quando morre o pai, o filho mais velho é que vai assumir o sustento da família. Então Jesus foi trabalhar enquanto os irmãos dele eram pequenos, porque essa era a missão dele, até que ele atingisse a plenitude, que os irmãos já pudessem administrar os negócios da família, e aí sim ele poderia sair e se lançar ao mundo. Então Jesus, nessa época que se fala que é um grande mistério, de acordo com a lógica, Jesus cumpria as obrigações dele. Jesus cuidava dos irmãos. Até que Tiago atingiu uma idade de poder cuidar. E aí Jesus cedeu a Tiago a progenitura, a obrigação e a responsabilidade de ser o filho mais velho. Aí Jesus abriu mão para que Tiago cuidasse da família enquanto ele cuidasse das coisas do pai. Jesus era muito empreendedor, porque lembra que eu falei que Nazaré era rota, e Jesus produzia muitos artigos que eram usados pelas caravanas de madeira, e esses artigos eram muito consumidos pelas caravanas que ele fazia lá, as cangas, fazia várias coisas que os camelos e os cavalos que trafegavam pela rota usavam. Isso dava um bom dinheiro, mas ele precisava de mais, porque a família era muito grande. Aí tinha um velho armazém na entrada de Nazaré, e aquele armazém ficou vazio. Então Jesus juntou as economias e montou lá um posto que abastecia as tropas com alimentos, com água, com as próprias coisas que ele fazia na marcenaria, já ajudado por Tiago. E aí foi tomando conta do armazém e da marcenaria. Assim ele foi sustentando a família, e eles nunca foram ricos, mas também nunca tiveram problemas. Sempre viveram confortavelmente. E Maria era terrível. Maria era aquela boa mulher que não parava quieta, o tempo todo fazendo as coisas. E sabe o que ela fazia para ajudar na economia do lar? Ela era conhecida em Nazaré como Maria das Pombas, porque Maria tinha uma criação de pombas. E para quê? Porque as pombas eram as oferendas de quem não tinha dinheiro no templo de Nazaré. Então Maria criava pombas que eram vendidas para serem sacrificadas no templo.
E Jesus, apesar de tudo, apesar de não concordar, ele sabia que naquele momento era importante ele deixar a mãe, porque era uma forma dela ajudar na administração do lar. Então, apesar do coração de Jesus doer, ele compreendia as razões da mãe e deixava o livre-arbítrio dela. Quando as coisas melhoraram, Maria deixou de as contas para o sacrifício. Ela criava porque tinha um carinho muito grande pelos animais. Certo? Nazaré, como eu disse, era uma cidade muito bonita, mas era alta. Então lá também fazia muito frio. E as casas, todas elas, tinham, que era muito natural, tanto em Nazaré como em Belém, toda Israel, era muito comum você ter a estrebaria do lado da casa, seja nas grutas ou seja construída de madeira. Porque no inverno você pegava os animais e traziam eles para perto da sua casa. Os animais ficavam no abrigo e você não tinha que sair para longe para cuidar deles. E a parceria era tão boa que você sabe que lá não tinha regra, né? Quando o inverno era muito rigoroso, os habitantes da casa iam ficar na estrebaria, junto com os animais, porque eles se ajudavam a aquecer. Por isso que quando falam que Jesus nasceu numa estrebaria, para nós hoje parece uma coisa aberrante, né? Mas era natural, era normal que as pessoas recebessem, e quando a casa enchia, você convidava as pessoas para ficarem na estrebaria, porque era junto da casa, e era normal. Por isso que não foi uma desonra quando José chegou em Belém e não teve espaço na casa, ele foi convidado a ficar na estrebaria. Era a coisa mais normal. Ok? Vamos viajar mais um pouco? Então agora nós vamos começar a conhecer Jerusalém. Jerusalém lá embaixo do sul. Então essa é a Jerusalém de hoje, mas na época de Jesus não era muito assim. Mas vocês podem perceber que Jerusalém também é bastante montanhosa, porque a própria cidade de Jerusalém ficava em cima do monte. E na época de Jesus ficava em cima do monte, e Jerusalém na época de Jesus era fortificada. O que significa? Havia muralha em volta de toda a cidade, e havia portões que eram abertos e fechados todos os dias. E quando se tocava a trombeta, na primeira hora, que era 6 da manhã, né, os funcionários do templo tocavam trombetas e as portas da cidade se abriam. E a vida começava em Jerusalém. Mais ou menos era isso aqui, Jerusalém na época de Jesus, no mapa da cidade. Então aqui são as muralhas que envolvem toda a cidade. Tem uma parte que não tinha muralha, porque era no alto do morro. Vocês vão ver depois nos desenhos ilustrados que mostram, né? E aí você tinha as entradas, tá vendo? Aqui ia para Belém, aqui ia para Jope, né? Tinha o que ia para subindo para Nazaré, para toda a outra região, e assim vai. Então você tinha aqui a cidade baixa, você tinha aqui a cidade alta, e você tinha aqui o bairro do Templo. A cidade baixa, os pobres. A cidade alta, os ricos. Comércio aqui, comércio lá. Aqui ficava o palácio de Herodes, tá vendo? O palácio de Asmoneu, e aqui o templo. E aqui, nesse quadradinho aqui, era a Fortaleza Antônia, que vocês vão conhecer também, né? A grande e terrível Fortaleza Antônia. Aqui está vendo, ia para o Jardim do Getsemane, aqui ia para o Monte das Oliveiras, de Betânia, né? E era assim mais ou menos na época de Jesus. E aqui é o templo. Jerusalém era a capital nacional, famosa em todo o mundo antigo, centro da vida religiosa, sede do governo nacional, situada sobre um altiplano de quase 1000 metros de altitude, defendida por 5 quilômetros de muralhas e profundos vales e montes, um dos quais estava localizado o grande templo. Possuía três bairros: a cidade alta dos ricos, a cidade baixa dos pobres e o bairro do templo. Normalmente era de 65 mil a 70 mil habitantes a população da cidade.
número este permanentemente multiplicado pelo movimento intenso de forasteiros e peregrinos. De Nazaré a Jerusalém dava 140 quilômetros, que era percorrido em média em 3 dias a pé. E o grande acontecimento em Jerusalém era a Páscoa. A Páscoa, né, em hebreu, Pessah, que celebrava o quê? O que era a Páscoa? Oi? Não. A Páscoa celebrava a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. Isso era a Páscoa. Por isso que na celebração da ceia da Páscoa, o que eles comiam? Eles comiam pão ázimo, que é o pão sem fermento, porque durante a peregrinação no deserto não tinha como fermentar o pão. Eles comiam as ervas amargas para mostrar como era difícil a vida no cativeiro, e comiam o cordeiro, que era para simbolizar a chegada na Terra Santa e toda a fartura que dali em diante veio. Então eles relembravam, e sempre o mais antigo da casa contava a história da libertação, contava toda a história do povo até a libertação do Egito e a peregrinação pelo deserto. Isso é o Pessah, muito tradicional. E no Pessah as caravanas contavam uma multidão. À sua frente iam os varões, os homens, cantando e tocando seus instrumentos. A seguir vinham as mulheres e os velhos, com os seus bordões, né? Aqueles pedaços de pau que eles se apoiavam. E finalmente as crianças, como toda boa criança tentada, ia para lá e para cá, corria, predicar a fala, né? E corriam para lá livremente. Esse aqui é mais ou menos um desenho do templo de Jerusalém. E vocês vão ver que o templo de Jerusalém ele é feito de várias partes. E é muito interessante. E ali, aqui está a Fortaleza Antônia. Então, ó, nós temos aqui os pórticos, né? Os pórticos de Salomão, o pórtico real, que são grandes portas que se abriram, né? Então, primeiro nós temos aqui o pátio dos gentios, que circunda todo o templo. O gentil é o não judeu. Então o não judeu ele podia vir e frequentar essa área aqui do templo, comercializar, tinha todo um comércio, né, de moedas, comércio de animais, que era supervisionado pelos sumos sacerdotes normalmente. Depois você tinha o pátio dos israelitas, depois o pátio das mulheres, depois o pátio dos homens, finalmente o pátio dos levitas, onde tinha o altar do sacrifício, onde os animais eram sacrificados. E finalmente você tinha aqui o santo. E no fundo do santo, o santo dos santos, que era onde, segundo a tradição, Deus vivia. Os santos dos santos, só uma pessoa podia entrar lá dentro. Qualquer outro que se atrevesse morreria fulminado pelo poder de Deus. E se essa pessoa só podia entrar uma vez por ano, lá no Santo dos Santos. E morria mesmo? Eles matavam. Eles falavam que quem era essa pessoa? é o sumo sacerdote. Esse templo é o templo que Jesus estava pregando. Sim, Jesus adorava. Vinha aqui, ó, tá vendo essa escada aqui, ó? Era aqui que Jesus adorava ficar pregando. E muitas vezes aqui fora também, porque aqui ele podia falar para os gentios. Aí os gregos vinham muitos e ficavam ouvindo Jesus aqui no pátio dos gentios. Então eram os dois locais que Jesus mais gostava de ficar. Aqui no pátio dos israelitas, nas escadas, que ele subia nas escadas ali ele pregava, ou aqui no pátio dos gentios. Ele ficava ali com os seus discípulos e falando para todo o povo. Os gentios levaram vantagem, né? Porque eles estavam ali. Mas era um comércio. Ali tinha um comércio muito... Hoje o que resta seria só o muro fora? Hoje só resta uma das paredes que dizem também que não é, né? Que não é. Já se escavações recentes, né? Porque o pessoal está escavando por baixo da muralha, do Muro das Lamentações, né? E recentemente eu li um artigo que nessas escavações se encontrou uma moeda lá debaixo do muro, que é uma moeda romana.
como o templo foi construído por Salomão muito antes do domínio romano, então eles dizem que aquele muro não pode ser original do templo, porque tinha uma moeda romana lá embaixo. Não. Então dizem que foi um muro construído depois e que se chamou como um muro que era parte da... Mas tudo isso é muita controvérsia. Muito difícil. É terrível. É terrível. Ok? Então, ó, o pátio dos gentios cabia 140 mil pessoas. Isso é a descrição de Flávio Joséfos, que é um judeu romanizado, né? Nenhum estrangeiro podia ultrapassar esse pátio sob pena de morte. O pátio dos israelitas cabia 50 mil pessoas. E lá tinha cerimônias e rituais e os holocaustos maiores. Os animais maiores eram mortos lá. Depois o pátio das mulheres cabiam 14 mil pessoas. O pátio dos homens 10 mil. O pátio dos levitas tinha 80 metros de largura. E tinha o altar dos sacrifícios, onde ardia dia e noite um braseiro sagrado, onde consumia a carne das vítimas do sacrifício. Depois tinha o santuário, que tinha 45 metros de largura, dividido em 3 partes. O dos levitas, o santo, onde ficava o altar dos perfumes, onde tinha muitas cerimônias, e o santo santorum, que era completamente escuro, onde somente entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Ninguém mais. E lá no início é que ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era a caixa, né, a arca onde estavam os 10 mandamentos de Moisés. Onde ficava lá? Ficava aqui no Santo Santório. Porque ali era a casa de Deus. A pessoa entrava lá. E ela fazia o que se era escuro? E ela entrava correndo, morrendo de medo, e saía voando. Aí, porque até o sumo sacerdote tinha um monte de medo. que Deus tinha conversado com ele. E ó, era assim, vapt-vupt. Agora, essa história dos sacrifícios que tinham que matar os animais, isso era uma invenção deles ou era uma exigência de Deus? Não, né? Não percam a próxima semana. Nós vamos estar vendo na semana que vem. Ok? Quem foi que inventou isso tudo? Okay? Porque se vocês lerem lá no Velho Testamento, né, vocês vão ver que é assim um pouco complicado. Mas é Moisés que fala muito, né? Moisés diz assim que imagina as narinas de Deus, deve ser bem grandona, né? Então Deus, com as suas imensas narinas, adorava o cheiro da carne dos animais queimando. Aquele cheiro para ele era uma coisa deliciosa, ele ficava ali adorando aquele cheirinho, e com isso ele beneficiava aqueles que estavam matando os animais, porque aquilo comprazia ele. Você já sentiu o cheiro da picanha na brasa? E Deus ficava ali, Mas isso não é verdade. Está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. Só estou te falando que está lá. Tá certo? Mas então é verdade que Deus gostava do cheiro da É a verdade de Moisés, porém não é a verdade de Jesus. A verdade, ela é relativa ao grau de entendimento do povo. O povo, para Moisés, precisava acreditar num Deus que adorava o cheiro de carne queimando. O Deus de Jesus era um primitivo. Tudo isso é que nós vamos gradativamente conhecendo aqui. Esse é o objetivo do curso. E mostrando para vocês essas coisas todas. Moisés acreditava muito em Jesus, não. Mas não é que Moisés acreditava. Moisés era um cara muito inteligente. Moisés tinha que dominar um povo enorme. Eram 600 mil homens, mais mulheres e crianças, no meio do deserto. Moisés tinha que criar regras e tinha que criar atrativos para manter aquele povo ordenado, pacífico, no meio do deserto. E aí vocês vão ver as regras na semana que vem que foram criadas por Moisés e Moisés. Você acha que se Moisés chegasse lá e falasse assim para 600 mil pessoas: olha aqui, nós estamos aqui no meio do deserto, não tem comida, tem uns camelos ali que no espetinho ficaria uma delícia, mas comer camelo é proibido, porque eu estou dizendo que não pode. O que ia acontecer? De noite a turma ia matar todos os camelos e ia comer tudo, não era assim? Então o que Moisés faz? Olha, Deus falou para mim que vocês podem comer de todo e qualquer animal que rumina, mas tem que ter a pata fendida. Se você comer um animal que rumina, mas não tem a pata fendida, esse animal é impuro.
e você vai ficar impuro. Aí, Pata fendida. você já ouviu a patinha de boi? A patinha de boi, ela tem como se fosse unha, então ela tem uma divisão, ela é fendida. Porquinho tem. O porco não tem. Não, o porco não tem, mas o porco não rumina. Agora o camelo rumina, mas o camelo não tem a pata fendida. Então o camelo pode comer? Não. Aí o povo obedece? Obedece. Vocês entendem a psicologia de Moisés? Então Moisés, já pensou se a turma matasse os camelos para comer? Se matasse ele Não tinha meio de locomoção dele. Não tinha meio de locomoção, eles tinham que carregar as tendas, tinham que carregar um monte de coisa, e só os camelos aqui que aguentavam no deserto. Então Moisés falou assim, se eu deixo esse povo, o povo vai arcar fora, apertar, eles vão comer os camelos. E nós vamos ter que carregar tudo nas costas. Então Moisés chega e fala, ó Deus, aguenta firme aí que eu vou jogar a bomba na tua mão. Deus falou pra mim que não pode, e a turma acreditava, não pode comer animais que ruminam, mas não tem a pata fendida. Ponto final. Fendida e aberta. É, aberta. E o camelo não tem. Vocês entendem? E é assim que Moisés foi criando uma série de legislações que nós vamos ver na semana que vem, e que vocês têm que entender no contexto de Moisés. Ah, mas Deus era assim? Não, não era Deus que era assim. Era necessário que se vendesse a imagem de um Deus para controlar 600 mil homens, mais mulheres, crianças e velhos, no meio do deserto. Não pode porco, porque porco não rumina. Então ele é impuro. Moisés disse também, você só vai comer peixes do mar, você só vai comer aqueles que têm escama. Os habitantes do mar que não têm escama, você não vai comer. Nem golfinho, nem camarão, nem lagosta, nem bagre, porque o bagre não tem escama. Vocês entendem? Por quê? Porque a lagosta, o camarão, ele deteriora muito rápido. E você no meio do deserto, você não tinha um frigobar junto com o rodinho que você ia puxando. Então como é que você ia fazer? Você, o peixe de escama, você salga ele e ele se mantém. O peixe sem escama, você não consegue salgar ele, porque a textura da carne é diferente. E ela estraga, mesmo salgada. Mas como Moisés era esperto? Então, Deus disse para mim que não comerás peixes que não têm escama. Por quê? Porque se eles levassem os peixes durante a viagem e fossem comer, ia ter uma diarreia danada, ou ia ter uma série de doenças por intoxicação alimentar. As escamas conservavam sal? Não, é porque a textura da carne do peixe de escama é diferente da textura da carne do peixe sem escama. Então, quando você salga, ela mantém a consistência e não estraga. E o peixe sem escama, ele estraga rapidamente. E aí ia fazer mal para o plano. Mesmo salgando? Mesmo salgando. Aí tinha a Fortaleza Antônia. Pedra no sapato do judeu. Sabe o que era a Torre Antônia? Era uma torre de 36 metros de altura, onde os guardas romanos vigiavam tudo que se passava no templo. O templo era o lugar mais sagrado do judeu. E Roma construiu uma torre do lado, grudada no templo, altíssima, mais alta que o templo, e de lá os caras ficavam olhando tudo que se passava lá dentro. Aquilo era a morte do judeu. Aquilo era terrível, né? Todas as portas e partes internas do templo eram vigiadas pelos guardas do templo, que era conhecido como os esbirros do Sinédrio. Era a guarda do templo. Eles não usavam espadas, porque quem usava espada era o soldado romano. Eles usavam os bordões, que eram os porretes. E muitas vezes esses porretes tinham as coisas encravadas assim, e eles davam as porretadas, mas eles não usavam espadas. Os esbirros do Sinédrio. Okay? E aí Jesus, com 12 anos de idade, era a tradição, Jesus foi com a caravana conhecer o templo. Ele já tinha ido enquanto pequenininho para fazer a circuncisão, que era obrigatória, mas ele era muito pequenininho. Foi a primeira vez que ele foi, já com uma certa idade, visitar o templo. E aí diz o seguinte: pela Páscoa do ano 12, tendo atingido a idade legal,
que lhe permitia certa independência, Jesus pela primeira vez acompanhou sua família na peregrinação de costume, no mês do Nisan, que para nós aqui é março, porque o calendário hebreu, na mesma ordem do nosso, minha pronúncia hebraica não é muito boa, né? Sebar, Adar, Nisan, Zif, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Bul, Kislev e Tebet. Então foi mais ou menos no mês de março. Nessa época, de todos os pontos da Palestina e dos países vizinhos, anuíam a capital judaica caravanas inumeráveis de peregrinos, que se reuniam segundo as procedências, interesses, amizades, laços de família, etc. Ao passar uma caravana por um determinado lugar, por uma cidade, por um lugarejo, iam-se agregando todos aqueles que o desejassem, após o devido entendimento, com o guia que comandava aquela caravana. Era o dinheirinho. A caminho de Nazaré a Jerusalém, após a cidade de Siquém, tornava-se perigosa por causa dos bandos de malfeitores romanos, os herodianos, que eram os guardas de Herodes, e mesmo os judeus, que infestavam os ermos. Além disso, Siquém ficava na Samaria, região detestada e proibida. Por isso todos viajavam em bandos ou caravanas que possuíam guardas armados para defender os viajantes e preteriam essa rota mais extensa, porém mais segura, que é aquela que eu mostrei para vocês por fora, com 140 quilômetros, passando sucessivamente por Ictópolis, Sebaste, Antipastres e Nicópolis, até chegar em Jerusalém. Por essa rota, ao terceiro dia, os peregrinos atingiam a capital, passando ao chegar pela via das rochas vermelhas, que chamavam de Caminho de Sangue. Por fim, subiam ao Monte das Oliveiras, do cimo do qual avistavam a cúpula dourada do grande templo. Agitavam então palmas arrancadas dos arvoredos rasteiros e entoavam o cântico dos degraus, que era um cântico de Davi, que dizia: Alel, Alel, Aleluia, nossos passos se detêm às tuas portas, ó Jerusalém. Só que isso era cantado, né? Esse canto bem representava a alegria intensa da chegada. Olha, a gente dizem que na época de Jesus era lindo, porque quando você vinha se aproximando e você subia no Monte das Oliveiras, ali você via toda a cidade de Jerusalém embaixo, todo aquele burburinho, aquela coisa, e um templo maravilhoso que ficava quase da mesma altura do Monte das Oliveiras. Então diz que a visão era maravilhosa. E quando os peregrinos chegavam, era difícil, era muito árduo a viagem, era muito difícil, 3 dias terríveis. E quando se chegava e se subia no monte, a alegria era tão grande que eles berravam mesmo esse canto e desciam todos cantando até adentrar as portas da cidade de Jerusalém. Diz que era uma festa, era uma coisa linda. E ali eles entravam na cidade. Muitos acampavam fora, porque a cidade era murada e era pequena, e a população crescia. Então muitos vinham com as suas tendas, as suas barracas, e acampavam do lado de fora das muralhas. E ali ficavam acampados, indo ao templo nas horas dos ofícios e nas horas das sacrifícios. Em Jerusalém, os pais de Jesus se hospedavam na casa de Lia, que era uma parente de Maria, onde também se juntavam outros parentes e conhecidos, tomando conta dos cômodos interiores e dos pátios. Foi nessas condições, diz o Evangelho, que ao regressar à caravana, no primeiro pouso, em Berote, a 15 quilômetros da cidade, deram pela falta do menino. José achava que Jesus estava com Maria lá atrás, e Maria achava que Jesus estava com José lá na frente. Só quando parou é que José e Maria se encontraram e falou: cadê Jesus? Não está comigo. Eu também não? Eu não vi, também não vi. E aí eles voltam para a cidade para procurar. Eles ficam durante 3 dias procurando Jesus sem encontrar. E finalmente eles encontram ele num dos pátios do templo, discutindo com os doutores da lei. O que Jesus está discutindo com ele?
Naquele dia, Jesus se aproximara de uma reunião onde os rabinos debatiam os problemas apaixonantes relacionados com a vinda do Messias nacional. 12 anos já se haviam passado desde quando se dera a conjunção planetária inicial e ainda nada sucedera e nada se sabia a respeito do seu nascimento tão aguardado. As Escrituras não diziam que Elias, o profeta, deveria vir primeiro para preparar o caminho? Israel não estava há tanto tempo sofrendo a desgraça da escravidão? Deus, o Supremo Criador, isso Jesus falando, Deus, o Supremo Criador, lhes havia dado como primeira lei o amor por Ele sobre todas as coisas. E agora, pelo Messias, dar-lhes-ia a mesma lei, porém levada à suprema altura do amor por todas as criaturas e por todas as coisas. Que a lei do Pai Criador e Supremo Doador da vida jamais se exerça pela cólera, mas pela justiça, que vigora invariavelmente em todos os mundos do imenso universo. Pelo amor estareis em mim, diz o Pai, e estareis em vós, pois que sois uma emanação do meu supremo ser. O Messias que esperais já está entre vós e será meu verbo, para que vos ameis uns aos outros e possais vos integrar na unidade divina que é luz, energia e amor eterno. Aí você já sabe, né? Os doutores da lei ficaram abismados com a sabedoria do menino e ficou-se muito tempo discutindo isso. E dali Jesus foi recolhido pelos pais, repreendido por ele, e ele disse, né? Mãe, por que te preocupas? Eu estou cuidando das coisas de meu pai. E Maria mais uma vez balançou a cabeça. Esse menino. E é muito interessante, e a gente vai estar, no decorrer do nosso estudo, a gente vai estar sempre lembrando, né, o que era o Messias dos judeus. E é muito importante vocês não perderem isso. E o que era Jesus? Que era o Messias. Mas não era aquilo que o povo esperava. Isso é muito importante, porque isso vai mostrar a profundidade do ensino de Jesus e a magnitude do que era a verdadeira palavra. Ok? Então vamos lá, dúvidas, vamos conversar um pouco, ainda temos um pouquinho de tempo para a gente prosear sobre o menino Jesus. Eu sempre falo, eu tenho um amigo muito íntimo meu, que esteve lá pessoalmente e ele conta tudo isso. Da época de Jesus e tudo mais. E um dia eu apresento ele para vocês, mas é uma fonte fidedigna. Assim, ele me traz assim, uma riqueza de informações de todo esse período aí. Por isso que vocês vão ver eu falar muito aqui. Né? E tudo é dessa fonte que me traz aí, de primeira mão, como era a vida lá, como era Jesus. Jesus, assim, ele era uma criança desde pequenininho. Ele era uma criança, assim, extremamente dócil, mas também muito curioso. E em Nazaré, logo na entrada da cidade, quando você vinha pela trilha, que chegava em Nazaré, tinha o ponto principal da cidade. Hoje em dia, na cidade do interior, o que é o ponto principal? É a praça, né? Em Nazaré, não. E Nazaré era a fonte de água, porque naquela época não havia as casas água encanada. Então havia a fonte, que era lá que a turma se reunia para ouvir o noticiário do dia, tudo era ali. Então as mulheres, elas tinham os horários que elas iam buscar água para fazer a comida, para lavar as roupas e tudo mais, e todas elas eram mais ou menos no mesmo horário. Ali a fonte ficava cheia, e aí você já viu, né? Quando junta a mulherada, se tinha notícia de tudo. E Jesus gostava de ficar ali, mas não na hora que as mulheres estavam, mas na hora que as caravanas vinham para dar de beber aos animais. E aí Jesus conversava com pessoas de todos os lugares. Né? Todos que vinham transitando ali, e ele perguntava de tudo, como era o mundo lá fora, como eram os costumes, ele fazia 1000 perguntas, e ia absorvendo tudo aquilo para relembrar aquilo que a sua mente fantástica, né, tinha, mas que estava aprisionada num corpo de criança. Queria perguntar que você falasse um pouco mais sobre
esse fato de ele esperar o Messias, eles sabiam que Jesus era o Messias, mas eles não. Mas eles mesmo assim não acreditavam pela. Não, espera um pouco. Na verdade, Jesus se anunciava como Messias. E muitos dos seguidores de Jesus acreditavam que ele era o Messias. A cúpula que governava ali, em termos religioso e político, não acreditavam que ele era o Messias. Por quê? Porque ele era de Nazaré. Nada de bom vem de Nazaré. Então, o Messias não vai vir de Nazaré. Ele era um carpinteiro, que é uma profissão inferior. Então, como é que o Messias vai ser um carpinteiro? Você entende? Então, mesmo com todos os prodígios que Jesus fez, mesmo com todos os milagres, que nós vamos estudar também, que nós vamos ver que Jesus não fez milagres, né? Então, eles não acreditavam que ele podia ser o Messias, porque eles tinham uma visão do Messias que é que eu estou tentando mostrar para vocês. O Messias ia ser um guerreiro forte, rico, né? Imagina que ele ia nascer no meio daquele fogo. Não, ele tinha que nascer em Jerusalém, no mínimo. Você entende? Você é o Messias e tal. Então eles não aceitavam. Mesmo com todos os indícios que Jesus vinha trazendo, eles não aceitavam. E aí o pior, que Jesus começou a ser uma ameaça para eles. Uma ameaça para o status quo deles. Todas aquelas regalias que eles tinham, que nós vamos estudar. Porque eles governavam pelo medo, né? Você entende? E Jesus, ele vem trazer uma imagem totalmente diferente. E mesmo os discípulos acreditavam que Jesus era o Messias plenamente. Mas o que era o Messias para o discípulo? Um guerreiro. Qual era a missão do discípulo? Libertar o povo de Israel da opressão romana. Pela espada, pela força. Por isso a persecução, quando Jesus chegou a Jerusalém. Nossa, realmente, isso aqui foi terrível, né? Nós vamos estudar aqui, né? Quando teve lá o Domingo de Ramos, né? Foi terrível aquilo para os discípulos, né? E nós vamos, depois com calma, nós vamos estudar isso. Por que foi terrível? Você vai esperar para ver. Não, mas vocês vão ver, porque vocês vão entender esse contraste do que era esperado, o que era o Messias para o povo judeu e o que era Jesus. Vocês entendem? E aí vocês vão entender no contexto todo o porquê de certas coisas que Jesus fez e o porquê de certas coisas que Jesus aceitou. Porque era necessário para que se compreendesse a essência do que ele é. E também é muito importante a gente ver que Jesus, ele só gradativamente é que ele vai, as limitações do corpo físico de Jesus, né? Só gradualmente é que vai dando espaço para que Jesus compreenda quem ele é. Na infância, por isso que nós vimos ali o diálogo dele com o pai dele, ele tinha uma noção de que era esperado alguma coisa dele pelo pai, mas ele ainda não sabia direito o que era. Aquilo só vai atingir a plenitude quando Jesus se torna adulto, que aí ele tem total domínio sobre o eu crístico, sobre o que ele era. Você entende? Porque é condição natural de quem está dentro do corpo físico sofrer as limitações, né, que o corpo físico oferece. Só que ele transcendeu tudo isso, mas tomou um tempo até que ele tivesse pleno domínio e ele soubesse qual era realmente a missão. Ô Marcos, esse tema que a gente está, esse capítulo de hoje é político e religioso? Como que é? Não, o próximo que é político. Não. Hoje é infância e juventude. Ok. No próximo é que a gente vai estar discutindo a questão política e religiosa, como era a estrutura do poder e as várias seitas que haviam, para a gente entender esse contexto todo. Eu tenho uma dúvida até lá.
Ok. Quando é que Jesus soube direitinho que Deus queria que ele fizesse? Ah, boa pergunta. E a resposta só ele tem. Não sabe. Ele teve. Chegou um momento em que ele teve. Mas a gente presume que foi nessa transição até ele atingir aí uma certa idade, aí, já além dos seus 20 e poucos anos, que é o tradicional. Que a gente sabe aí, ele começou a ter plena consciência do que ele é, o Cristo planetário, e o que o Pai queria dele. E aí, cada vez mais, né? Jesus desde pequeno ele tinha o costume, como eu falei, Nazaré era muito montanhosa, né? E ele gostava de sair, né? Assim, você saindo de Nazaré, aqui era a trilha que chegava, né? O caminho que chegava até Nazaré, e depois para cima aqui tinha o cemitério da cidade, onde estava o pai dele e estava um irmãozinho. Ele teve um irmão que morreu muito jovem, chamava Amós. Amós? É Amós. Amós. E ele morreu muito jovem, muito criança ainda, né? E estava lá, né? Junto a sepultura de José e de Amós, né? Que era uma mulher muito pequena. E aí, passando o cemitério, tinha toda uma colina. E Jesus adorava ir para a colina e ficar lá no final do dia, depois do seu trabalho, conversando com o Pai, meditando, né? E absorvendo, porque Jesus tinha uma necessidade muito grande em ficar sozinho na natureza, porque ele já sentia os efeitos daquele espírito que ele era aprisionado no corpo físico. Então ele constantemente ele precisava se isolar na natureza para ficar em contato mais com o Pai e receber o auxílio do plano espiritual para dispersar aquela energia potencial que ele tinha, que era muito difícil, né? Era muito difícil estar encarnado, né? Por toda a potência. Vocês lembram que eu mostrei na semana passada, né? A ideia do que era estar num corpo. Jesus está no corpo humano. Aquilo para ele era muito difícil, exigia muito dele, muito. Quem não aceitava ele como Messias, enfim, é dado a passagem toda a vida dele. E tendo visto tudo que aconteceu, passaram a acreditar, como é que foi? Mesmo assim não. Os judeus até hoje não acreditam que o Messias tenha vindo. Até hoje os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias. E eles continuam esperando o Messias. Eles estão esperando um Jesus guerreiro que vai libertar o povo inteiro. Ainda, não tem? Então é muito complicado. Por quê? Porque há uma ruptura muito grande. O Messias que é descrito pelos profetas e o que Jesus veio representar. Então aqueles que preferem ficar como os profetas, numa interpretação equivocada do que os profetas trouxeram, eles não conseguem enxergar em Jesus o Messias, o libertador. Eles não conseguem enxergar. Então Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus vem, dá provas concretas, e mesmo assim eles insistem em não acreditar. Você entende? É complicado. Mas você vai, com o decorrer do nosso estudo até o final da história de Jesus, aí depois a gente vai entrar nos discípulos, nós vamos bater muito nisso. Vocês vão ver muito, nós vamos discutir muito sobre tudo isso. Sobre tudo que era e o que não era, o que se esperava e o que ele veio contrapor e veio mostrar diferente. E aí vocês vão compreender a magnitude e a missão de Jesus. Não era fácil. Não era fácil. Tá certo? Então é isso, gente. Quem quiser buscar um pouco mais, está aí, o Redentor, o livrinho do nosso curso, a Boa Nova de Humberto Campos, o Sobrinho Peregrino que a gente usou hoje, o livro Maria de Shaolin, os médicos de Homem de Almas, é lindo, viu? Não é um livro espírita. Taylor Caldwell, é lindíssimo. É um livro espírita? Não é. Não é? Taylor Caldwell escreveu livros lindíssimos, best-sellers de venda aí, tudo, né? Mas esse livro, Médico de Homens e Almas, é lindo porque é a história de Lucano. Lucano é o nome romano de Lucas, que é grego, né? São Lucas que escreveu, né, um dos evangelhos, né? Então é uma história linda,
Filosofia Cósmica do Evangelho, de Humberto Holden. Jesus Nazareno, também, de Humberto Holden. Evangelização Infantil, da editora Aliança. Palavras do Coração, de Meimei, Chico Xavier. Um Dia em Jerusalém, de Emílio Brasileiro. E a Bíblia tinha razão, a Gênese, de Kardec. A Vida Cotidiana na Palestina do Tempo de Jesus, de Daniel Fox. A Luz, de Miramês, também um livro lindíssimo, quem tiver a chance de ler. E Maria de Nazaré, de Roque Jacinto. Ok? Aprofunde isso. Busquem, porque vale a pena. Tá bem? E assim nós vamos encerrar hoje. Para a semana que vem nós vamos ver a estrutura política e religiosa do tempo de Jesus.